Boa tarde a todos e a todas. É uma alegria estar conversando com vocês aqui nesse encerramento do nosso congresso de Perifano. Como diz a banda Os Hermanos, todo o carnaval tem seu fim. Inclusive aqui o nosso congresso de Perifano, o grandioso congresso também está chegando aqui na nossa última mesa. Temos só mais uma cerimônia e vamos encerrar. Então, como o nosso tempo aqui é cruel, eu vou diretamente para o nosso tema da mesa, vamos já informar quais são as nossas questões que perpassam aqui esta conversa que nós vamos tentar fazer, que diz respeito à súmula 377 do regime da separação obrigatória de bens. Esse aqui, então, é o pano de fundo das duas perguntas que nós temos aqui na nossa mesa. E, adiante desse logo, que a súmula 377, de certo modo, é uma das pegadinhas do malandro do direito de família, porque a súmula, muitas vezes, ela surpreende os advogados, surpreende as partes, e gera aquela velha fala, fomos surpreendidos novamente. Então, basicamente, a sistema cautela desse tema. Retomando só do que estamos a falar, a separação legal, a separação obrigatória, pelo visto do artigo 1641 do Código Civil. Ou seja, quando o próprio Código legislador impõe o regime de bens, tem visto algumas circunstâncias. Inciso 1, das pessoas que contraíram o casamento na inobservância das causas suspensivas. O inciso 2, de quem também celebra o casamento já com mais de 70 anos, e que lembra o alerta do Cruzeiro Veloso, o mestre de todos nós, que fala que a pessoa com mais de 70 anos, que quer casar, apaixonado, não deveria ter só uma restrição no regime de bens, deveria ser interditado. Sempre nos provocando. Mas muito bem, o inciso 3 também de quem depende de algum suprimento judicial para casar. Então, essa previsão legal traz o regime de separação obrigatória, cogente e imposto por lei. As duas discussões já foram superadas entre os enunciados do Conselho da Justiça Federal. Uma delas é o enunciado 261, que diz que se havia uma união estável anterior, que foi então prévia à idade legal, então, quando o casamento posterior à idade legal, como já havia uma união estável antes da idade, é possível, sim, celebrar o casamento com outro regime que não da separação obrigatória. Diz o enunciado 261, se o casamento foi precedido de uma união estável iniciada antes dessa idade. Pois bem, o enunciado 262 também ajuda a compreender um pouco a extensão do regime da separação obrigatória, quando diz que não há impeditivo para a alteração do regime de bens se for superada aquela causa suspensiva ou aquela motivação que causou o suprimento judicial. Se isso for superado no decorrer do casamento, que foi celebrado então com o regime de separação obrigatória, os cônjuges ou companheiros poderiam então alterar o regime de bens na forma legal. Então, esse regime da separação obrigatória, a jurisprudência e a doutrina entende que se aplica também para a união estável. Daí, então, estamos falando sempre de casamento e união estável, de cônjuges e companheiros. Muito bem. Partindo, então, diretamente para o objeto central aqui da nossa fala, a súmula 377, a conhecida ou famigerada súmula 377 do Supremo Tribunal Federal. Essa súmula foi editada no longínquo e fatídico ano de 1964. Então, quando tínhamos uma realidade totalmente diferente da atual, a sociedade possuía outras bases, nós tínhamos outras premissas, certamente a posição do homem e da mulher era diversa da atual, havia um resquício do patriarcado que temos até hoje, mas era muito mais intenso naquela época. O papel do homem estava numa proeminência na questão do trabalho, na questão também da titularidade dos bens. Na maioria das vezes ficava em nome do homem o próprio patrimônio amealhado, e ele também que ocupava os grandes espaços do mercado trabalhado, a mulher praticamente ficando em casa, na grande maioria dos casos, ou com uma atividade profissional secundária. Pois bem, com essa realidade da década de 60 do século passado, no caso do regime da separação obrigatória de bens, então, existia um desquite do casal por qualquer motivo, então no desenlace deste matrimônio, o que ocorria? Bom, vamos então por fim ao regime de bens. Quem estava com os bens no nome em grande maioria? O homem. Muito bem. E quem que tinha a capacidade laboral, quem que tinha o emprego, os cargos e os rendimentos naquela época? O homem também. A mulher ficava com o quê? Sem nada, praticamente. Ou melhor, ficava com os filhos, né? Como sempre, e que geravam despesas ainda. Então havia uma situação de uma injustiça certamente muito intensa, havia uma situação quase de uma vulnerabilidade constatada aqui, e tendo em vista este cenário, que o Supremo Tribunal Federal, provavelmente, iluminado por essa realidade subjacente, resolveu editar a súmula 377, que diz: o regime da separação legal de bens comunica os seus adquiridos na constância do casamento. Ou seja, flexibilizou o regime da separação obrigatória. Disse, olha, é uma separação obrigatória, mas os bens que foram adquiridos na constância desse casamento acabam se comunicando.
Ou seja, aqui ele fez quase que transformou essa separação obrigatória no quê? No regime de comunhão parcial. Porque se comunicam os bens adquiridos na constância do casamento, esse regime é, né, cara e cheiro de jeito de comunhão parcial de bens. E com essa súmula passamos a caminhar que procurava resolver uma situação da época, como aqui já tem os senhores, e bem atendia, então, uma situação de vulnerabilidade naquele dado momento histórico e por décadas seguintes também. Tivemos então a edição do Código Civil 2002. Todos os senhores aqui sabem que houve um debate à época. O nosso, então, que foi chamado Novo Código Civil 2002, ele não resolveu essa questão. Ele poderia ter resolvido, porque já tinha algumas décadas a partir da edição da súmula. Então, em meados do ano 2000, quando ele foi, então, aprovado no Congresso, se fosse um código feito nesse período, ele poderia já ter tratado com mais maturidade essa temática. Só que por que o nosso Código Civil não fez e não tratou dessa questão e passou ao lado disso? Porque o nosso código é novo já nasceu velho. Aqui, professor Simão, sempre fala que o nosso Código Civil aqui lembra daquele filme, O Curioso Caso de Benjamin Button, certo? Lembra? O novo já nasceu velho. Então, o nosso Código Civil, como ele foi editado nas décadas de 70 do século passado, ele, então, já efetivamente nasceu um pouco mais velho. Então, ele não tratou disso. Aí houve uma discussão na doutrina se incidiria a súmula ou não, mas acabou que se entendeu que se aplica assim a súmula. Mesmo depois do Código Civil, a súmula segue presente no nosso sistema. A doutrina de jurisprudência entenderam isso. O STJ, então, aprovou e vem aprovando em diversos julgados nesse sentido, trago recente. Isso é uma pegadinha. Às vezes as partes não sabem, o advogado não sabe, e é uma surpresa, né, para aquela parte que diz, no regime de separação de bens, né, doutor? Você fala, só que não. Então, aqui nós temos uma situação um pouco que merece a atenção de todos os envolvidos. Muito bem. Aqui passando para responder já efetivamente a nossas perguntas, a primeira delas, se os cônjuges companheiros poderiam então afastar a súmula 377 por meio do pacto antinupcial ou contrato de convivência. O professor Zeno Veloso, o pastor Stucci, que nos trouxe essa questão, muito interessante, dizer, se o Supremo tem essa súmula que até hoje a jurisprudência aplica, que flexibiliza a separação de bens, torna uma separação pelo mútuo, eu posso afastar isso e dizer, eu não quero essa flexibilização da súmula, eu quero o regime de separação de bens mesmo, eu quero separação plena. Poderia ser feito isso pela autonomia das partes, com liberdade? Me parece que sim, aqui é uma esfera de disposição das partes, são direitos disponíveis das partes, não há nenhuma determinação legal no sentido da súmula 377, que é só um entendimento jurisprudencial. Então nós temos que respeitar a liberdade das partes, a liberdade das pessoas, e aqui eu lembro que estamos em um momento de lei de liberdade econômica, quem sabe seja o momento também de pensar numa lei da liberdade afetiva, para respeitarmos também as escolhas particulares dos seus relacionamentos, inclusive patrimoniais, e não ter tanta intervenção, tanta surpresinha a cada hora, que, como nós, seja como parte, seja nós como advogados aqui, enfrentamos. Então, eu acho que nós temos que defender certa liberdade, tutelando sim as vulnerabilidades. Obviamente que, no momento de vulnerabilidade, e que mereça um acertamento diferenciado, deveremos sim buscar uma solução adequada para esta situação pontual. Mas, como regra, parece respeitar a disponibilidade aqui, certo disso. Já há um anunciado nesse sentido no Conselho de Justiça Federal e há também anunciado nas corregedorias estaduais também. Avançando para a última pergunta, se a atual interpretação do STJ sobre a súmula é correta, parece que sim, porque o STJ pacificou em 2018 que se aplica a súmula 377 se houver prova do esforço comum, ou seja, se aquele cônjuge preterir os bens do companheiro provar que contribuiu de alguma forma para a aquisição do patrimônio. Então o STJ em 2018, na segunda sessão, que pacificou essa divergência, disse que se aplica a súmula 377 com essa prova do esforço comum. Então o STJ ele enfrentou a questão recentemente, ressignificou a súmula e ele fez uma tradução adequada para o momento presente. Eu acho que atende, de certo modo, de maneira adequada às nossas atuais vulnerabilidades. Bom, basicamente é isso. Eu aqui, sem querer fazer propaganda, já faço propaganda do meu livro, Princípio da Afetividade de Direito de Família, que felizmente e infelizmente está esgotado na versão física, por isso que não temos aqui, só tem na versão digital, mas eu estou concluindo aí a nova edição, em breve deveremos ter a nova edição então impressa. Deixo meus contatos para quem quiser aqui também nas redes sociais e aproveito para homenagear a delegação do Estado do Paraná, o meu estado, aqui meus colegas do Paraná, muito obrigado, animado a delegação do Paraná. Lembro um poema do poeta paulinense, curitibano, também muito animado e que pode ser inspirador para todos nós. Bem no fundo, bem lá no fundo, a gente gostaria de ver nossos problemas resolvidos por decreto. A partir desta data, aquela mágoa sem remédio é considerada nula, e sobre ela, silêncio perpétuo. Extinto por lei todo remorso, maldito seja quem olhar para trás. Lá para trás não há nada e nada mais. Mas problemas não se resolvem.
Problemas tem família grande e aos domingos saem todos passear. O problema, sua senhora e outros pequenos probleminhas. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite para estar aqui, na pessoa do nosso presidente Rodrigo da Cunha Pereira e da nossa vice, Maria Berenice Dias, e dizer que é um prazer poder dividir essa mesa com meus amigos Ricardo Calderon e Fernando Simão. Bom, o nosso tema, como o professor Ricardo Calderon já ponderou, e aqui parafraseando também Eduardo de Oliveira Leite, é uma armadilha, né? Na verdade, essa súmula é uma armadilha. E ela, peraí, foi demais. E ela, na verdade, está pautada por um artigo do Código Civil de 16, que é o 259, que foi revogado, né? Porque o Código Civil está revogado, o Código de 16, que dizia que no silêncio, que embora o regime não seja da comunhão de bens, prevalecerão no silêncio do contrato os princípios dela, quanto à comunicação dos adquiridos na constância do casamento. Então, esse artigo ensejou a súmula 377, só que esse artigo está devidamente revogado. Então, o que vem acontecendo hoje é realmente uma aplicabilidade da súmula ainda, né? O STJ passou a entender que deveria ser provado o esforço comum na sua aplicação, porém, quando você lê o acordo, não está claro se é o esforço imaterial ou se é o esforço material, então acho que também não resolve o nosso problema. E o que acontece então na nossa vida prática? Pessoas com mais de 70 anos, pessoas que perderam seu cônjuge, não fizeram partilha, têm filhos ainda, pessoas divorciadas que não fizeram ainda partilha, resolvem se casar de novo. E ao querer se casar de novo, então, vão nos seus advogados, enfim, né, a gente deveria sempre defender que antes de casar deve procurar um advogado, né? E aí diz, olha, nós queremos um regime de separação total de bens, porque assim é. E é surpreendido com a notícia do verbete 377, e aí eu falo, então o que eu faço? Bom, o advogado logo vamos fazer um pacto, né? Antinupcial, um contrato de convivência, mas nós nos deparamos com a Lei 6.015 de 73, que diz que no registro de casamento, eu vou então dizer qual é o regime quando o regime não for o da comunhão ou legal, que sendo conhecido será declarado. Então, na verdade, quando o regime é legal, pela lei de registros públicos, eu não posso fazer um pacto antinupcial, né? E aí, se eu estender isso para a união estável, eu também não poderia fazer um contrato de convivência nessa mesma linha. E aí, a gente acaba se deparando com o fato de que o ato seria nulo, né? Já aconteceu comigo, eu tive um casal já mais idoso que quis casar no regime da separação total de bens, eu lavrei um pacto, os dois eram maiores de 70 anos, e eu tentei, né, passar o pacto no processo de habilitação, e foi indeferido. O Ministério Público disse que o ato era nulo, foi indeferido, eu fui conversar com o juiz, ponderar com ele, e falou, olha, a senhora tem sorte que eu não vou mandar cancelar esse pacto, mas aqui no meu casamento, aqui na minha jurisdição, não vai ter esse pacto. E aí eu fui embora, né? O pacto existe até hoje, embora não conste no casamento deles. E aí eu fiquei pensando, mas será que esse é um ato nulo? Né? Como diz o MP? E aí eu vou lá para o artigo 66 do Código Civil e tento achar se realmente esse ato é nulo, porque não foi celebrado por agente absolutamente incapaz. Não é ilícito, impossível, indeterminável o seu objeto, porque se o próprio lei admite o regime da separação total de bens, por que as partes não podem dizer num contrato que querem a separação total de bens, né? Que querem afastar o verbete 377? O motivo comum a ambas as partes é absolutamente ilícito, afinal de contas, o Código prevê o regime da separação total, não é? A forma está prevista na lei. Todas as solenidades foram observadas. Não tem o objetivo de fraudar a lei imperativa, pelo contrário, né? Tem o objetivo de reforçar o regime de bens. Então, e a lei não taxa esse contrato de nulo, então onde que está essa nulidade, não é? Essa é uma dificuldade, realmente, que eu não consegui resposta. Então, eu entendo que esse pacto antinupcial ou contrato de convivência, ele não é um contrato nulo, ele não atenta com as matérias de ordem pública, não contraria o artigo 655 do Código Civil.
reforça o efeito do regime de bens, né? Porque o regime da separação obrigatória, então eu estou reforçando o regime, eu quero viver efetivamente na separação total, e eu estou exercendo um ato de autonomia privada. Então, eu acho que o contrato seria totalmente válido. E o que vem acontecendo realmente é que essa é uma questão muito delicada na vida prática, né? Não só pela Lei 6.015, porque notem bem, aí a pessoa faz o pacto passa pelo processo de habilitação, porque eu tenho casos que eu consegui passar o pacto no regime da separação obrigatória. Então, é um caso de uma pessoa casada com mais de 60 anos, que na época era 60 anos, mas consta na certidão dela de casamento que o regime é da separação total convencional, conforme pacto lavrado nas notas tal. E aí, na verdade, o regime é da separação obrigatória, não é a separação convencional. Mas como o pacto, nesse caso, foi aceito, e a gente começa isso, um MP aceita, um juiz aceita, alguém, né? E o casamento, ora de um jeito, ora de outro. E aí, eu tenho lá na certidão separação total convencional, mas não é separação total convencional. Existe um pacto, efetivamente, que foi para afastar o verbete 377, mas o regime é da separação obrigatória. Então, observem a questão angustiante do tema, né? Porque a gente sabe que no regime da separação obrigatória, o cônjuge não concorre com os descendentes, e na separação total convencional, concorre. Então, é importante que isso esteja claro na certidão de casamento. E do jeito que está, não está ficando claro. E nós temos provimentos no estado do Mato Grosso do Sul, de Pernambuco, tentando resolver o problema, mas esses provimentos só se aplicam para os maiores de 70 anos, não se aplicam para quem está casando, violando as causas suspensivas, né? Então eles não resolvem totalmente o nosso problema. Na 8ª Jornada de Direito Civil foi aprovado também um enunciado, enfim, advogando a tese de que se poderia celebrar um contrato em qualquer causa do 1641, mas, de novo, é um enunciado, né? E eu acho que a gente precisa realmente de situações que uniformizem a questão, né? Porque nós queremos evitar situações como essa de Minas Gerais, que o casal entrou com um pedido, né, de separação para mudar o regime, e o juiz entendeu que realmente o regime da separação total era mais protetivo do que o verbete 377 e mandou trocar o regime no assento de casamento. Então, lá no assento de casamento estava escrito regime da separação obrigatória e passou a ser regime da separação total convencional, não é? Porque o juiz achou mais protetivo, mas, na verdade, pela lei, pelo 1641, é o regime da separação obrigatória. E essa decisão também lá de São Paulo, que foi um casal que, na hora de vender um imóvel, foi exigido do cartório a assinatura do cônjuge, e ele falou, mas eu sou casado na separação obrigatória, porque o senso comum, né, nós sabemos da existência do verbete 377, mas o senso comum não sabe, ele acha que está casando no regime da separação obrigatória, não é? Então, quando ele descobriu que tinha que chamar o cônjuge para assinar o documento, ele falou, mas que absurdo, eu sou casado na separação obrigatória. Não, mas tem um verbete de 64, né, baseado no artigo revogado, que continua em vigor. Quer dizer, realmente eu acho a gente doido, né? Maluco essas pessoas, né? Ou seja, e aí ele entrou na justiça para pedir para afastar o verbete, mudar o regime, era um pedido meio estranho na própria petição, e o juiz então entendeu que deveria deferir o afastamento desse verbete. Em suma, precisamos de uma decisão, de uma situação que seja uniforme. O casamento tem eficácia no território nacional e internacional, né? Então, como devemos fazer? Bom, na minha visão, na minha visão, pode, claro, fazer um contrato, na minha opinião, e aí digo aqui a vocês, né, se passarem por um processo de habilitação e não for deferida a inserção do pacto, façam mesmo assim, chama de escritura declaratória, né, porque a gente da qualidade de advogado tem que fazer o melhor que é possível no cenário, não é? Então façamos o documento, chamamos de outra coisa então, não é? E vamos tentar, vamos ver o que vai acontecer no futuro com esse documento, né? Mas vamos declarar nossa vontade. Acho que isso é válido em qualquer circunstância. E, sinceramente, eu não acho que a opinião do STJ está na linha do que deveria ser. Eu acho que a gente deveria superar esse verbete, que é uma armadilha para os cônjuges,
viola o senso comum. Tive um cliente italiano que ele era casado numa separação obrigatória e deixou a gente maluco realmente. Como assim? Ele agora tinha que dividir o patrimônio que ele tinha adquirido na vigência desse casamento, né? Então eu acho que na verdade esse verbete deveria estar totalmente revogado na forma do artigo que ensejou esse verbete, e não a gente continuar agora discutindo se teve contribuição material ou imaterial, né? Eu acho que isso tudo só está trazendo mais demanda para o judiciário e não trazendo o real efeito da lei, que é o efeito da separação total de bens. Muito obrigada. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Rodrigo Berenice, muito obrigado mais uma vez por me permitir estar aqui no IBDFAN Nacional, conversando com vocês com um tema tão bonito. Eu vou quebrar o protocolo, tenho 10 minutos, e eu queria pedir primeiro uma salva de palmas a Zeno Veloso, curta, porque eu tenho 10 minutos. Segundo, eu pedi para o Zeno que sentasse aqui ao meu lado, se tiver alguma dúvida eu vou interpelá-lo durante a palestra. Zeno, suba ao palco. Senhores, senhoras e senhoritas, o que a Ana Luísa e o Caldeirão fizeram, dizendo suba ao palco, estou esperando, foi, na verdade, facilitar o meu trabalho. Eu quero trazer 3 premissas que os colegas trouxeram para avançar para as minhas reflexões. Primeira premissa, a súmula nasce em 3 de abril de 1964, no dia seguinte, aquele dia fatídico, que Auro de Moura Andrade, Ranieri Mazzini e Ribeiro da Costa, presidente do STF, entregaram o cargo a uma junta militar, esperando saber que ia ser presidente da República. Nasce no pior momento da história do século XX. Uma súmula que nasce baseada num artigo revogado, que não mais existe e que continua aplicada numa visão que eu chamo de metafísica, fantasmagórica. Uma visão fantasmagórica, uma súmula que é aplicada por uma súmula que tem por base um artigo que não mais existe e que sobrevive. É a súmula zumbi. Segundo problema da súmula, o STJ, o Tribunal da Cidadania, não contente em manter a súmula, resolveu em 2018 brincar com a súmula para dizer se era necessário um esforço comum. Coisa que foi discutida pelo STF em 3 de abril de 64, quando da aprovação de outra súmula vetusta, a 380, que previu necessidade de prova do esforço comum para a partilha de bens de concubinos. À época não havia um termo união estável como temos hoje. E nós vamos voltar a discutir com o bem lembrou Ana Levares se é um esforço comum direto ou indireto. Se a súmula já era maldita por existir com base em direito revogado, passou a ser maldita ao quadrado. Quando nós voltamos a 64 para discutir se a mulher contribui trabalhando em casa, cuidando do filho, ou se a mulher contribui dando dinheiro para a aquisição dos bens. Se a súmula já era horrível, ela passou a ser tenebrosa na leitura do STJ. Mas se não bastasse isso tudo, o inciso 2º do artigo 1641, o que fala do casamento, com separação obrigatória a partir de 70 anos de idade, outrora 60, que mudou para 70, e quiçá mudará um dia para 100 anos, porque daí a súmula o artigo atingirá o seu ápice. Afinal, diz a reforma, né, Zeno? O brasileiro vive mais, tem que aumentar a idade. Eu vou fazer um projeto de 100 anos, a partir dos 100 anos, a súmula, a regra da separação obrigatória dos maiores de 70 anos é uma regra vetusta, antiquada, infuncional, preconceituosa, porque hoje, aos 70 anos, eu posso conduzir o Supremo Tribunal Federal e sofro um processo de idiotização no momento do casamento. Eu sou idiota. Eu sou idiota exclusivamente para me casar, mas não para decidir se cabe ou não prisão em segunda instância. Ou bem eu sou idiota para tudo, ou eu não sou idiota para nada. E eu acho que eu não sou idiota para nada. Um homem que museu Veloso casou aos 70 anos, se não fosse casado com a belíssima Dona Lília, poderia muito bem escolher o regime de bens. Agora, repare o problema que surge dessa questão. O STF criou uma súmula para a família de 1960. O STJ aplica em 2020, que já está chegando. Aplica com prova do esforço comum. Solução: criar-se um pacto antijudicial, em que se afaste o teor da súmula. E outra coisa que meus colegas pontuaram muito bem: o provimento de Pernambuco, que aliás citou a mim, ao professor Tartucci, ao professor Mário Delgado, para permitir afastamento da comunhão dos aquestos, é um provimento preciso.
Se a lei tem por ideia proteger o idoso, porque essa é a ideia, pelo menos na separação do inciso 2º do inciso 41, nada melhor que permitir que ele se autoproteja pelo pacto. Então o pacto é plenamente viável e possível, seguindo o espírito do Código Civil. Onde eu quero separação, o STF quis comunhão, o STJ reforça a comunhão, então eu, por minha vontade, extremarei a separação. Tudo perfeito. Com um detalhe, é grave o que ocorre quando as pessoas entendem que eu me caso por separação convencional. Não, senhores. Eu me caso por separação obrigatória com pacto antinupcial para afastar a súmula 377. Eu não troco o regime sucessório. Eu não mudo das regras, como também bem lembraram os meus dois colegas, de um regime para o outro porque é o pacto. O pacto apenas produz efeitos para não haver incidência da súmula e comunicação dos aquestos. Eu não fraudo nem altero regras sucessórias. Portanto, cuidado, senhores e senhoras, advogados e advogadas, eu não me caso por separação convencional. Eu me caso por separação obrigatória com pacto judicial. E se por erro o judiciário mandar registrar como separação convencional, se retifique isso logo, porque isso dará uma grande confusão sucessória desnecessária. 5 minutos, o nosso tema é vulnerabilidade. Eu falei por último para não precisar fazer PowerPoint, vocês vão ver que eu não escrevi nada, só pus 2 quadros. Reparem nessa festa de casamento de uma pequena vila, em que eu tenho à frente um senhor bem triste, olhando para baixo, e ao lado uma moça com uma cesta bastante contente, provavelmente que está dançando e se divertindo naquele fim de semana, e atrás 3 pessoas bem idosas mexendo na cevada e na sopa como símbolo da morte. Nós estamos falando nesse congresso de vulnerabilidade, certo? Então vamos falar de vulnerabilidade. Por que existe o regime de separação obrigatória para os maiores de 70 anos? Eu só vou cuidar desse caso. Diz assim o Rodrigues, nosso mestre, né, Zeno? Que é para evitar o golpe do baú, para evitar que alguém mais jovem se case com alguém mais velho, não pensando no lado afetivo, mas no lado patrimonial, para evitar que aquela moça, era a linguagem da época, dê um golpe do baú naquele idoso goiaba. Hoje é democrático. O golpe do baú pode ser em idosos ou em idosas, quer dizer, o Zeno está lembrando que a fortuna inspirava os interesses. Bom, então a proteção era do idoso, certo? Que era visto como vítima em potencial do golpe do baú. Era essa a vulnerabilidade? Agora, se eu faço um pacto antinupcial, eu resolvo, porque eu extremo, eu digo, não haverá comunhão nem dos aquestos. Em tese, para o idoso, vítima do golpe do baú, para a idosa, vítima do golpe do baú, a súmula, agora afastada pelo pacto, afasta o problema da vulnerabilidade. E daí olha a cara do idoso como ele fica contente. Agora, repare um detalhe, nesse momento que o idoso fica contente, aquela moça do slide anterior, que não era para ir para o final da palestra, e eu já perdi a palestra, eu ia dizer o seguinte, senhores, o que acontece com aquela moça do slide anterior? Ela casou por um pacto de separação total e absoluta, em que não há comunhão de bens. E daí vem uma questão que eu, conversando longamente com a Gisele, mais longamente com a Gisele sobre isso, as mulheres que se casam por um pacto de separação convencional de bens, repare agora no que eu quero lançar de reflexão para concluir essa minha intervenção. Elas ainda são as mulheres de 3 turnos, cuidam da casa, dos filhos, trabalham fora de casa e num sistema machista como o nosso, os dados indicam que ganhando menos que os homens. Estamos todos de acordo? São os dados do IBGE. Num país machista, essa mulher que tem 3 turnos vai ganhar menos que os homens e vai trabalhar triplamente. Essa mulher vai amealhar um patrimônio menor do que aquele homem por causa de uma estrutura machista, não é competência profissional e nem diferença por conta de qualidade do trabalho. Essa mulher que se casou por separação total de bens, por ser mais jovem, ganhando menos e amealhando menos patrimônio, ela não é igualmente vulnerável? Ou a vulnerabilidade só é daquele idoso ou daquela idosa vítimas de golpe do baú? Será que nós não estamos com um problema de olhar a vulnerabilidade por um lado, o idoso ou idosa sendo protegido, e esquecer que o regime de separação total convencional, ele traz sim uma diferença patrimonial entre homens mais velhos e mulheres mais novas, por causa da estrutura patriarcal e machista que ainda vive no Brasil? E como é que fica a vulnerabilidade desta mulher quando eu respeito a vulnerabilidade do idoso? O que eu queria lançar para o senhor? Mas senão, aí tem alimentos compensatórios. Alimentos compensatórios, o Rolf sabe a minha opinião, não funcionam. São alimentos contra a legem, que não estão no sistema e gerem crescimento sem calma. Os alimentos compensatórios é uma forma de tentar superar
um equívoco do regime nessa desigualdade patrimonial. Então, vocês vão me perguntar assim, não, então, no fundo, de qual vulnerabilidade você queria tratar? Eu queria tratar de duas, e duas vulnerabilidades em claro conflito. Uma é do idoso ou idosa, que o pacto antinupcial, com a separação total de bens, parece salvaguardar, reduzir a vulnerabilidade. Mas outra vulnerabilidade, não pensada, é daquela mulher que se casa com separação total e absoluta e acaba ao fim e ao cabo, como diz os portugueses, numa situação patrimonial muito provavelmente ruim ao final daquele casamento. Então, no fundo, é muito fácil a gente defender direitos de uns ou de outros, mas quando há conflito, talvez tenha razão Milton Friedman, there is no filante, ou em bom português, não há almoço grátis realmente. O tema merece maior reflexão. Obrigado a todos e a todas pela simpatia.